Em entrevista coletiva, os senadores Jorginho Melo, Eduardo Girão, Marcos Rogério e Luiz Carlos Reis expressaram seu repúdio pelas atitudes do G7 da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. Os senadores relembraram os pedidos que fizeram ao longo da comissão para que fosse feito um trabalho sério e apontaram que o resultado final é triste e chega a prejudicar a imagem de todo o Senado, já que a CPI não investigou corrupção e se concentrou em desgastar o presidente Jair Bolsonaro. Girão assestou: o relatório já foi vazado outra vez. Isso só faz derreter a credibilidade do relatório final. O final foi melancólico, totalmente esvaziado o depoimento de hoje, o que mostra a falta de adesão dos próprios senadores. Nós produzimos juntos uma nota de repúdio. Esperamos até a última hora para que fossem investigados os bilhões de reais de verbas federais que foram enviadas para estados e municípios. Esta CPI fugiu. O caso do Consórcio Nordeste é emblemático. Está vindo tanta lama disso pelos dados que a gente recebeu pelo compartilhamento da CPI do Rio Grande do Norte. Estamos colocando uma carta aberta ao Brasil, uma nota de repúdio à CPI da pandemia do Senado, que não quis investigar. O senador Jorginho, por seu turno, apontou: esta nota de repúdio é de todos nós. Dinheiro público. Ninguém quis procurar o caminho do dinheiro. A preocupação da CPI sempre foi criar uma narrativa para espetar, para embaçar, para prejudicar o governo federal. Todos nós nos compadecemos, mas não pode trazer militantes políticos para fazer discursos. Não venham usar a dor das pessoas para fazer demagogia barata. Renan Calheiros é muito caridoso, está preocupado com a vida das pessoas. O Brasil o conhece. Ele está preocupado em fazer politicagem. O senador Marcos Rogério dissertou: pedimos que se aprovasse a convocação de gestores estaduais, municipais que se envolveram em falcatruas. Há um antro de corrupção com elementos fáticos, com robustez probatória, mas o comando da CPI se negou a investigar. Na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, estão fazendo o que a CPI não quis fazer aqui. Pelo relatório de Renan Calheiros, que foi vazado, é a maior peça de ficção que eu já vi. Imputa crimes a quem sequer foi investigado na CPI, a quem não foi ouvido na CPI, indiciando o presidente Jair Bolsonaro, que sequer poderia ser investigado por essa CPI. O senador Reis, por sua vez, apontou: lamentamos muito. Só narrativas, não quiseram fazer debates e nunca aceitaram o contraditório. A atuação conjunta entre a velha imprensa e o comando da CPI chamou a atenção, seja pelo apoio explícito, seja pelo acesso privilegiado a documentos sigilosos, que ao chegar à CPI vazavam rapidamente para esses veículos. O vazamento do relatório final foi apenas mais um exemplo. Antes dele, houve até vazamentos de dados sigilosos advindos de inquéritos secretos que tramitam no Supremo Tribunal Federal sem qualquer relação com o objeto da CPI. Esse intercâmbio entre a velha imprensa, a CPI e inquéritos nas cortes superiores resulta em intensa perseguição a veículos conservadores independentes como a Folha Política. O jornal, que já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, agora tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, com o respaldo e aplauso do ministro Luiz Roberto Barroso, do TSE e do STF. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor pelo Pix usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senadores, amanhã está previsto a entrega do relatório, não é? E qual a expectativa para esse relatório depois de 6 meses de trabalho? O que vocês esperam? Olha, 6 meses exaustivos,
que, de uma certa forma, nós tivemos aí vários vazamentos, não foi esse último do relatório, né? Não é a primeira vez que isso acontece, o relatório já foi vazado outra vez, e isso só faz derreter a credibilidade do resultado final. Mas é fundamental que, mesmo nós estamos aqui, senadores que participaram de forma ativa dessa CPI desde o início, com muita responsabilidade, cada um com as suas visões políticas diferentes, abordando temas, mas uma coisa nos uniu de forma muito preponderante, que foi a busca de toda a verdade, e não apenas uma parte da verdade. Hoje, nós estamos fazendo a última oitiva, acabou agora a última oitiva, e o final foi melancólico. Você vê que totalmente esvaziado esse depoimento de hoje, o que mostra realmente uma falta de adesão dos próprios senadores nessa reta final. Nós produzimos juntos uma nota de repúdio, esperamos até a última hora, cobramos quase todas as sessões para que fosse investigado os bilhões de reais de verbas federais enviadas para estados e municípios. Essa CPI daqui fugiu, fez diferente do que a CPI do Rio Grande do Norte, que está mergulhada, fazendo o trabalho que a sociedade espera. A investigação do governo federal é extremamente necessária, mas só foi visto isso. O outro requerimento que deu origem à CPI, assinado por esses senadores, e mais 41, ou seja, 45 senadores da República, a maioria da casa, assinou um requerimento para que se pudesse rastrear a corrupção. Essa CPI foi covarde, fugiu, deu as costas, como também a gente viu para médicos que pensam diferente das narrativas aqui. Mas essa nota de repúdio, que eu vou distribuir para toda a imprensa, mostra justamente isso, que durante essas 67 sessões, escândalos de corrupção, são mais de 100 operações entre Polícia Federal e CGU de estados e municípios, foi ignorado. E o caso do consórcio Nordeste é emblemático. Talvez o símbolo nacional de corrupção nessa pandemia, que está vindo tanta lama disso, pelos dados que a gente já recebeu, dentro das informações que pedimos, mas também lá do compartilhamento da CPI do Rio Grande do Norte. E a gente está colocando aqui uma carta aberta ao Brasil, uma nota de repúdio à CPI, que não quis investigar, apesar de todas as cobranças que nós fizemos. Então, essa nota vai ser encaminhada a vocês. Hoje eu fiz um requerimento que nem sequer foi votado, como vários outros requerimentos que nós fizemos, para trazer personalidades importantes desses calotes, desses desvios que aconteceram nos estados e municípios, indo dinheiro para casa de massagem, milhões de reais, 33 milhões, indo quase 50 milhões para empresa que comercializa produtos à base de maconha, que não entregou nenhum respirador, ficou por isso mesmo. Loja de vinho, vendendo respiradores. Loja de brinquedo, vendendo teste de Covid. Parece brincadeira isso. Mas não é, é verdade. E essa CPI aqui não cumpriu o seu papel nesse quesito. Então hoje nós pedimos, pelo menos, que fosse feito o afastamento do senhor Carlos Gabas. Foi um requerimento meu, com base em tantas denúncias que a gente tem recebido de documentos, de dados, mas nem sequer foi votado para que fosse encaminhado para a Justiça essa recomendação de imediato desligamento do senhor Carlos Gabas, que é o diretor do Consórcio do Nordeste, que participou de governos anteriores como ministro. Talvez aí seja a blindagem desses poderosos, mas o fato é que a gente não conseguiu a votação sequer desse requerimento. Muito bem. Todos nós tentamos cumprir a nossa missão na CPI com independência, com coragem, com altivez. Isso que o senador Girão nos relata, e essa nota de repúdio que é de todos nós aqui,
vai ao encontro do que nós pensamos. Dinheiro público, ninguém quis procurar o caminho do dinheiro. Ninguém. Esse termo foi muito usado pelo senador Marcos Rogério, inclusive. Nós precisávamos... Porque dinheiro público é dinheiro público, gente. Não tem registro se é municipal, estadual ou federal. E na CPI foi aprovado que nós tínhamos que investigar estado e municípios. Foi aprovado, está junto, não é só o governo federal. Mas a preocupação da CPI sempre foi criar uma narrativa para espetar, para prejudicar, para embaçar o governo federal. Então, ontem, por exemplo, mexer com a dor das pessoas, todos nós nos compadecemos. Eu perdi parente, todos nós, algum amigo querido, mas não pode trazer militante político para vir fazer discurso, como veio ontem gente do PT, aquela senhora Brandão, o marido dela é um militante, fora Bolsonaro, rede social, fotografia com o Haddad. Então, quer dizer, não vem usar a dor das pessoas para fazer demagogia barata. Os 600 mil brasileiros. O Renan Calheiros é um homem muito caridoso, o Brasil conhece ele está muito preocupado com a vida das pessoas. Está preocupado a fazer politicagem, a fazer palanque política, a fazer espuma, a fazer narrativa para condenar o governo. Terminou. Vamos ver o relatório que ele já vazou para a imprensa, não sei quem que vazou. Todo mundo sabe, menos os senadores. Enfim, nós estamos cumprindo a nossa missão, vamos cumprir, vamos votar direitinho para que a população brasileira saiba. Vamos ver a tipificação de crime ali. Eles fizeram uma lista, um rancho de tanto enquadramento, que vai para a Procuradoria-Geral da República e eles vão dar o tratamento necessário para, se tiver alguma questão que possa ser feita, alguma repreensão com funcionário do poder público, enfim. Mas não essa conversa que eles tentaram produzir para o Brasil, fazendo palanque político. Bem, boa tarde a todos. Nós estamos chegando ao final da CPI, como disse aqui Girão, como disse Jorginho. O trabalho desses senadores, senador Heisen, senador Jorginho, senador Girão, Marcos Rogério, acrescentaria aqui o senador Marcos Duval, o senador Fernando. O nosso trabalho o tempo todo ali foi no sentido de aprovar os requerimentos de convocação de membros do governo federal e de pedir que, nos termos do requerimento do senador Girão, também se aprovasse a convocação de gestores estaduais, de gestores municipais, de empresários que negociaram e que se envolveram em falcatruas. Há um antro de corrupção com elementos fáticos, com robustez probatória, mas que o comando da CPI escolheu proteger, não investigar. Esses senadores que estão aqui o tempo todo nunca se negou a aprovar requerimentos que o G7 queria para convocar representantes do governo federal, porque o governo federal não tem por que se negar a comparecer à CPI para prestar depoimentos. Aliás, fez isso toda vez que foi convocado. Mas a CPI blindou estados, municípios, consórcio Nordeste. Veja, o caso do consórcio Nordeste, há inclusive delação, confissão de crimes, combinação de distribuição de valores, dinheiro, corrupção. Ainda assim, não houve a convocação. Eu solicitei a convocação de gestores, secretários da prefeitura lá de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Hoje, o Tribunal de Justiça afasta o prefeito da capital por envolvimento com corrupção. Determina bloqueio de bens e valores na ordem de 16 milhões de reais. A CPI nunca quis investigar. Santa Catarina, 33 milhões de reais para a compra de respiradores, e aí foram negociar numa casa de massagem do Rio de Janeiro. Veja o modus. Casa de massagem do Rio de Janeiro vendendo respiradores para o governo de Santa Catarina. E não recebeu nenhum. Lojas de vinho vendendo respiradores para o governo do Amazonas.
9 estados do consórcio Nordeste, incluindo o estado de Alagoas, governado pelo filho do relator da CPI, comprou respiradores pelo consórcio Nordeste, pagou antecipado sem licitação, não recebeu nenhum, e ali a delação apontando para um combinado de pagamento de propina. Tudo verba federal. Tudo com recurso federal. E a CPI não quis investigar. É um fim melancólico. É a CPI das narrativas e a CPI da frustração. Porque os brasileiros sérios realmente queriam ver aqui o apuratório em relação ao que fez o Ministério da Saúde, ao que fez o Ministro da Saúde, mas queria ver também gestores estaduais, distritais, municipais, prestando contas aqui dos bilhões de reais que foram encaminhados aos estados e municípios. Então é um fim triste, porque a CPI não cumpre a sua missão. E no tocante aos estados e municípios, o final da CPI é aquele tradicional: terminou em pizza. Sempre que tem uma CPI, alguém pergunta: vai terminar em pizza? Essa já começou em pizza, porque o comando da CPI escolheu não investigar a roubalheira, o que foi feito com os bilhões e bilhões de reais. Agora, nós estamos conversando, primeiro fazer um registro e cumprimentar a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, por ter instalado lá a CPI para investigar o que aconteceu com os recursos da Covid, inclusive do consórcio Nordeste. Está fazendo lá o que a CPI não quis fazer aqui. Nós vamos acompanhar de perto o trabalho deles lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, inclusive dando suporte e fazendo os encaminhamentos necessários a partir do conjunto apurado lá para a Procuradoria-Geral da República. Concluo aqui dizendo que, pelo relatório vazado do relator, é a maior peça de ficção que eu já vi. Peça de ficção. Imputa crimes a quem sequer foi investigado na CPI, a quem não foi ouvido na CPI, e tenta enquadrar, inclusive, o presidente da República. Eles usam, inclusive, o termo genocídio para enquadrar o presidente da República, que sequer poderia estar sendo investigado no âmbito da CPI. E ele está fazendo aqui, senador Girão, aquilo que ele disse lá no começo da CPI, quando ele comparou essa CPI ao Tribunal de Nuremberg. Aliás, uma ofensa aos judeus. Aliás, uma ofensa histórica. Só a comparação é uma ofensa, é uma agressão. Mas ele fez lá essa comparação e, ao final, ele enquadra aqui agentes políticos no crime de genocídio. A palavra genocídio apareceu a primeira vez na história justamente nesse tribunal de Nuremberg. Então, é uma peça de ficção, de narrativas, de jogo pré-eleitoral, que a gente lamenta muito. Essa CPI poderia estar contribuindo mais com o Brasil e com os brasileiros. Muito obrigado. Só um recadinho final, agradecer à imprensa que nos ajudou todo esse período. Um lamento que eu tenho. Discutimos muito, senador Girão, Marco Rogério, Jorginho, debates, narrativas. Os debates com cientistas nunca quiseram fazer. Cientistas que viessem aqui nessa CPI, ou através da própria imprensa, fazer as suas posições. Tinham sempre narrativas contrárias e nunca aceitaram o contraditório. Lamento